Aqui estamos mais uma vez para discutir a nossa sociedade, discutir ela com um olhar filosófico e um olhar especialmente crítico. Bom, vivemos numa sociedade capitalista e existe certa disputa, certo debate sobre o quão adequada essa sociedade é ou não e quanto ela pode ser a melhor coisa que a gente construiu até hoje, pode ser a melhor coisa que a gente pode construir em termos de uma sociedade, ou se tem uma possibilidade melhor que ainda estaria por se construir. Isso é um ponto de discussão. E existe um certo argumento de defesa que tenta defender o capitalismo, falar que é o melhor dos mundos, é a melhor possibilidade concreta para a gente, que é uma tentativa de apelo para a natureza humana. O argumento é o seguinte: o ser humano tem uma natureza competitiva. Portanto, o sistema capitalista é o melhor dos mundos, porque ele incentiva essa característica natural do ser humano, ser competitivo, e vai produzir bens materiais em cima dessa natureza humana competitiva, que é a questão do livre mercado. Você põe ali uma possibilidade desse livre mercado e essa competição, essa competitividade vai fazer com que o mercado, com que as pessoas envolvidas nesse mercado, com que as empresas estejam sempre buscando melhorar, sempre buscando ser mais produtivas, sempre buscando mais e mais e mais, e isso vai gerar uma maior riqueza material para a humanidade. Esse é um tipo de discurso que procura defender o sistema capitalista, defender ele como sendo uma coisa, o melhor dos mundos, não tendo nada melhor que a gente possa construir, nenhuma forma melhor de organização que a gente possa ter enquanto sociedade. Bom, mas aqui eu quero trazer um contraponto a essa linha de argumentação, que é a seguinte: pensemos da nossa própria posição. Somos indivíduos que existem dentro de uma sociedade capitalista, somos indivíduos que a gente está nessa sociedade de mercado. E a menos que você viva de renda, a menos que você tenha muito dinheiro e não precise trabalhar, você justamente precisa trabalhar. Você justamente está nessa posição de que precisa vender a sua mão de obra, precisa ter valor de mercado enquanto essa mercadoria, mão de obra humana. Mas aí tem uma coisa interessante: a sua mão de obra tem um valor. E esse valor pode ser maior ou menor, dependendo do quanto você vai qualificando essa mão de obra. E se você tem intenção de viver bem, viver confortável, ter uma ascensão social, você precisa se esforçar, você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa ter ali uma formação, ter ali um desenvolvimento enquanto profissional para conseguir aumentar o valor da sua mão de obra e, consequentemente, conseguir ser melhor remunerado, conseguir mudar a sua vida para melhor, melhorar as suas condições de vida. Então, se você quer bem-estar, se você quer conforto, vai se esforçar, porque você precisa melhorar o seu valor e você está dentro de um mercado que as outras pessoas estão na mesma condição que você. Elas também estão nessa posição de que elas precisam se preocupar com o seu próprio valor, elas precisam tentar melhorar de vida e, no fim das contas, vai ter lá uma quantidade de empregos disponíveis, vai ter lá uma quantidade de vagas com um salário melhor e você, no fim das contas, vai estar competindo com essas pessoas. Então, é bom que você seja competitivo caso você queira um mínimo de conforto na sua vida. Porque se você não for competitivo, se você não se preocupar com melhorar ali o seu valor, aumentar o seu valor, aumentar a sua especialidade, fazer ali cursos que vão levar você mais longe, se você não for competitivo, outra pessoa vai pegar aquela vaga, outra pessoa vai tirar o seu salário grande, outra pessoa vai possivelmente ocupar um lugar ali e vai te deixar desempregado, vai te deixar nessa condição vulnerável. Dentro dessa sociedade capitalista, tudo que você tem de possibilidade, se você não é o capitalista, tudo que você tem de possibilidade é essa venda da sua própria mão de obra. Se você não conseguir vender a sua mão de obra, você não tem mais nada. Então você precisa conseguir. E todo mundo mais que está nesse barco também precisa conseguir. Então vocês vão competir para conseguir sobreviver, porque é a única coisa que resta a vocês. Com tudo isso, o que eu quero ilustrar, o que eu quero trazer aqui, qual o ponto que eu quero trazer com toda essa reflexão? Eu quero trazer o ponto de que não necessariamente o ser humano possui uma natureza majoritariamente competitiva, mas
Os indivíduos dentro de uma sociedade capitalista precisam ser competitivos, porque se eles não forem competitivos, eles não vão conseguir vender a sua mão de obra, eles não vão conseguir se manter em condições confortáveis para eles mesmos ou para suas famílias. Ou seja, a sociedade capitalista, a forma como essa sociedade se organiza, essa sociedade de mercado, ela induz aos indivíduos pertencentes dessa sociedade, induz neles esse teor competitivo, ela induz neles essa competitividade, essa natureza competitiva. Então, esse discurso inicial de que o capitalismo é o melhor dos mundos porque ele se baseia nesse aspecto natural da natureza humana que é ser competitivo, ele ganha essa margem de dúvida, porque o próprio sistema capitalista induz as pessoas dentro dele a serem competitivas. Então, como é que a gente consegue apontar assim para uma pretensa natureza humana e falar o ser humano é competitivo? O ser humano é mesmo competitivo? Essa natureza competitiva, ela fala tão alto assim dentro da natureza humana? Porque tudo que a gente tem como referência são pessoas imersas em um sistema, imersas em uma sociedade que induz elas a serem competitivas, porque senão elas vão morrer de fome. Então, como é que a gente consegue ter tanta segurança para apontar assim para o ser humano, para apontar para os indivíduos e falar que eles têm uma natureza majoritariamente competitiva? E como é que a gente consegue usar isso para justificar que o capitalismo é o melhor dos mundos? Isso, para mim, parece de uma insensatez tremenda, porque o próprio capitalismo induz essa competitividade nas pessoas. Como é que ele quer, então, falar que isso é algo supernatural? Não sei até que ponto a competição é natural. Não é que eu acho que não exista nada de competição na natureza humana. Acho que existe sim, mas isso não é a única coisa que vai nos definir, porque a gente também tem um senso de comunidade, né? Um senso de coletivo, esse sentimento de coletividade muito grande, que eu acho que esse sentimento faz com que nós sejamos seres sociais, com que nós tenhamos nos organizado ao longo de séculos para essa vida em sociedade. Acho que a gente tem muito essa natureza social, essa natureza de vida em comunidade, num coletivo, sem falar de outros muitos aspectos que a gente pode enxergar na natureza humana, além desse mero teor de competitividade. Ele pode até existir, mas quando a gente fala em uma sociedade capitalista, ele é um teor que é realçado justamente porque é induzido por essa sociedade. Não chega a ser contraditório, mas é um pouco suspeito esse argumento, falar que o ser humano ele tem uma natureza competitiva e isso é o que fala mais alto nele. Provavelmente é o que fala mais alto nele na maior parte da sua vida enquanto um indivíduo dentro de uma sociedade capitalista, porque é o que ele precisa. Se ele não for competitivo, ele morre de fome, porque é a forma como o sistema acontece. Você precisa vender a sua mão de obra, essa é a sua única opção e o mercado é competitivo, então se você não for competitivo, você não vai ter vezes, então essa é a sua única opção dentro desse sistema, não é uma escolha, ou você é competitivo ou você é competitivo. Ao induzir essa natureza competitiva, essa pretensa natureza competitiva, você vai de fato ganhar indivíduos que são competitivos. O sistema induz as pessoas a serem competitivos. Então não acho que dá para confiar muito nesse argumento que fala que o ser humano tem uma natureza competitiva, portanto o capitalismo é o melhor dos mundos porque ele se baseia na competitividade das pessoas. Na minha visão, a única possibilidade que o capitalismo dá para as pessoas é ser competitivo, serem competitivos. É a única opção que ele dá. Então acho que a gente deveria ter um cuidado para não confundir o que é de fato natureza humana e o que é induzido pela própria sociedade e depois tenta-se usar num discurso de defesa dessa sociedade, falseando isso, né, disfarçando isso de natureza humana. Então acho muito suspeito esse argumento, esse discurso. Me conta nos comentários o que você acha desse tópico. Eu vou adorar ler. Vamos desenvolver aí o debate nos comentários. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Espero você em um próximo vídeo. Tchau, tchau.